Grande parte do Reino Unido vai estar sob aviso amarelo por um período de 3 dias devido a uma vaga de frio que está a afetar a nação insular durante a I primeira was here semana thinking do for novo ano. that É assim de now. esperar a formação de gelo e atrasos nas viagens em algumas regiões, como o nordeste da Escócia, o noroeste de Inglaterra e a Irlanda do Norte. Segundo o Gabinete Britânico de Meteorologia, a maior parte de Inglaterra, o país de Gales e o sul da Escócia devem ainda estar preparados para o aparecimento de neve entre sábado e amanhã de segunda-feira. De acordo com os meios de comunicação locais, certas zonas do norte de Inglaterra poderão esperar a formação de camadas de neve até aos 30 centímetros, o que pode também provocar cortes de energia. O alerta surge depois de algumas zonas do Reino Unido terem sofrido inundações no dia 1 de janeiro, quando chuvas e ventos fortes perturbaram as celebrações do Ano Novo. As equipas de emergência prosseguem os trabalhos de limpeza numa praia contaminada na cidade de Kerch, na península da Crimeia, um território atualmente ocupado por Moscou. Trata-se do rescaldo de um derrame de petróleo no Mar Negro, a 15 de dezembro, depois de dois petroleiros russos terem afundado no Estreito de Kerch, alegadamente na sequência de uma tempestade. Contas feitas, cada uma das embarcações libertou cerca de 1.500 toneladas de combustível para o mar. Os navios foram evacuados, mas um dos tripulantes morreu de hipotermia. Segundo as autoridades russas, cerca de 70 mil toneladas de areia e solo contaminados foram recolhidos pelas mais de 10 mil pessoas envolvidas nos esforços de limpeza. A Bulgária e a Roménia aderiram em pleno ao espaço Schengen. Os cidadãos e residentes de ambos os países podem agora viajar sem verificação de identidade entre os dois territórios e pelos outros 27 estados abrangidos por este acordo. Em março, Bulgária e Roménia tinham aderido parcialmente ao espaço de livre circulação e por isso as viagens abertas eram só as aéreas ou marítimas. A luz verde da União Europeia para se tornarem membros de pleno direito chegou em dezembro. A nova facilidade de movimentação encantou muitos viajantes. E bine. E bine că trece mai repede. Acum, din fericire, e mult mai bine. Cum era când vă întorceați în alți ani? În alți ani așteptam ceva la coadă cam 40-30 de minute, o oră uneori. As novas medidas reduziram as filas muito longas que havia nas fronteiras por causa das fiscalizações. Búlgaros e romenos dizem agora estar mais próximos dos outros europeus. Mi se pare extraordinar, având în vedere că nu mai avem rânduri, coadă, putem să trecem foarte bine, suntem foarte fericiți. Cred că acum suntem o Europa unită. Să sperăm că mergem înainte, nu mai mergem înapoi. O entusiasmo tomou conta dos que andam na estrada. Houve mesmo quem tenha feito viagens especiais às fronteiras para conhecer ao vivo o novo sistema. We came to check if it will be open. Am venit special din Arad să văd ce este acum aici. Și acum întorc înapoi. Sunt mulțumit că am ajuns în ziua asta. E democrație acum, facem. O dia 1 de janeiro do novo ano pôs fim a mais de uma década de espera. Os mais de 25 milhões de habitantes da Bulgária e Roménia juntam-se a quase 450 milhões de cidadãos da União Europeia que circulam livremente no espaço Schengen. O Gabinete Central de Estatística da Palestina estima que a população de Gaza diminuiu cerca de 6% desde o início da guerra com Israel. São menos 160 mil pessoas, o que deixa a população atual do enclave em 2 milhões e 100 mil habitantes. Segundo a instituição palestiniana, mais de 55 mil pessoas morreram. O balanço inclui os números do Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas, que indica mais de 45 mil mortos e 11 mil desaparecidos. O Gabinete de Estatística da Palestina também calcula que 100 mil palestinianos fugiram de Gaza desde que o conflito começou em outubro de 2023. Israel fala de números fabricados, mas as estimativas são corroboradas pelo Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários das Nações Unidas. As autoridades palestinianas acusam Israel de agressão contínua e da eliminação deliberada da população na faixa de Gaza. A Amnistia Internacional e a Human Rights Watch dizem que Israel está a cometer um genocídio contra os palestinianos.
Estes grupos de defesa dos direitos humanos consideram que o Estado israelita está a gerar uma catástrofe humanitária. Já a ONU afirma que quase todos os habitantes de Gaza foram deslocados internamente várias vezes e correm o risco de morrer à fome. Gisèle Pelicot foi nomeada Personalidade do Ano em França, numa sondagem de opinião, na sequência do famoso julgamento contra o seu ex-marido e 50 outros homens, considerados culpados de a violar enquanto ela estava inconsciente. Pelicot tornou-se uma figura de destaque em França e a nível global este ano, ao abdicar do anonimato durante o julgamento. O seu gesto de coragem conquistou o reconhecimento internacional, levando-a a superar líderes mundiais como Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky, numa sondagem realizada por jornais regionais franceses. A célebre Orquestra Filarmónica de Viena deu as boas-vindas ao Ano Novo com um concerto sob a direção do maestro italiano Riccardo Muti. Muti, uma figura intimamente ligada à Filarmónica de Viena, já colaborou com a orquestra em mais de 500 ocasiões desde a sua estreia em 1971. O concerto de 2025 destacou-se por celebrar os 200 anos do nascimento do compositor Johann Strauss, com uma seleção de valsas intemporais e peças orquestrais que encantaram o público. Transmitido para mais de 90 países, o evento continua a ser um marco cultural, alcançando milhões de telespectadores em todo o mundo. My predictions for 2025 are completely depending on the decisions and the behaviors we have today. If we phase out of fossil fuels, we'll have a better environment. If we have more kindness, wisdom, compassion, the world will be a better place. If we have less poverty, there will be less wars. So it's up to us to act. Für das Jahr 2025 befürchte ich zum einen, dass wir eine neue Welle an Katastrophen erleben. Das Zweite ist natürlich ein Wahnsinnskampf um die Wahrheit. Das höchste Gut in den nächsten Jahren wird die Wahrheit sein und sie wird bekämpft von vielen Seiten. Und das passiert im Internet, das passiert auf der Straße, das passiert in der Politik. Und das Dritte, was ich aber auch sehe für das nächste Jahr, sind ganz, ganz viele unwahrscheinliche Heldinnen und Heldengeschichten. Wir werden so oft überrascht werden von erstaunlichen, schönen Wendungen in der Welt, weil anscheinend trotz allem Chaos und trotz aller Frustration sich die Menschen überall immer wieder neu in die Welt verlieben. Pour 2025, j'aimerais prédire une santé digitale en bien meilleure forme que celle qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire que on est très présent sur les réseaux sociaux, mais plus vraiment présent dans la réalité. J'aimerais qu'on se concentre vraiment sur nos amis, prédire une année où on se concentre sur nos liens sociaux réels et pas les liens sociaux de l'irréel, c'est-à-dire le fait de pouvoir connecter ensemble, aussi essayer d'afficher une bienveillance les uns envers les autres, essayer de nuancer ses propos dans la réalité, se discuter et se parler autour d'un verre plutôt que de s'affronter derrière son petit écran avec son avis bien tranché. Aquí van mis 3 predicciones en forma de deseo para este año. La primera, que se acaben las guerras. La guerra de Ucrania, la guerra de Gaza, demasiadas víctimas, demasiado dolor, demasiada violencia. En segundo lugar, me gustaría hablar de los escritores, de nosotros, como motores de la cultura, sobre todo el que consigamos entre todos con nuestras redacciones, con nuestros escritos, que consigamos promover la concordia, ojalá. Y en tercer lugar, me gustaría hablar de nosotras, de las mujeres, que dejemos de ser víctimas de la violencia en nuestros hogares.
Así que ojalá consigamos también pues un 2025 en igualdad y con respeto. My predictions for 2025 is, first of all, I believe that we can shut down Icelandic whaling. Secondly, I think that we'll bring more awareness to the Danish Faroe Islands to end that horrific slaughter of dolphins and pilot whales there. And also we're going to put pressure on Japan. We have to end Japanese whaling. If we end Japanese whaling, we automatically end Norwegian whaling. And I think that in 2025, people are going to become much more aware of just how fragile our environment is, the fact that biodiversity and interdependence is being severely diminished, especially in our ocean, and that climate change is a major contributing factor. So people are going to become much, much more involved during this next year. This planet is suffering tremendously, and we suffer from all of it going the wrong direction. I mean, in terms of the climate, it's going badly in the same direction, in the same old direction, which is the wrong direction. And in terms of politics, old ideas come up that already didn't work when they were applied before. Nationalism is, I thought, was on the way out, but it's coming back big ways. So, I mean, now, if every nation is now going to say me first, it's not going to go anywhere. So the idea of Europe is a much more beautiful idea.